O período dos governos militares em relação à Amazônia não pode ser separado de toda a história anterior, principalmente no século XX e até mesmo no século XIX. Nós temos que entender que o Brasil herdou um território muito grande politicamente da América Portuguesa, mas a ocupação efetiva desse território foi muito pequena ao longo do tempo. Isso sempre gerou nas elites políticas e nas elites militares uma preocupação muito grande. A ideia de que era preciso ocupar esses sertões, esses espaços que eram vistos como vazios, o que é uma ironia, porque são espaços cheios de vida animal, vegetal, de ecossistemas, e que tinham populações indígenas milenares, né, herdeiros de populações que chegaram a milênios naquelas regiões e que manejavam de uma forma bastante inteligente os recursos naturais nessas áreas. E quando chega a década de 60, 70, a novidade é que o Estado se torna mais rico, existe muito mais crédito internacional disponível. Então, aquela ideia que vem desde da República, da Primeira República, desde Getúlio Vargas, de ir para o oeste, de ocupar a Amazônia, ela se torna mais factível, porque o Estado tem mais poder, tem mais capacidade operacional e mais recursos para promover essa ida mais massiva de pessoas falando português para aquela região, considerados brasileiros típicos, né? Não os indígenas que não eram considerados brasileiros nesse contexto, e também em empreendimentos econômicos e todo tipo de investimento. O que é mais importante considerar é que não havia, na década de 70, uma necessidade econômica de fazer essa abertura tão rápida da floresta amazônica para a ocupação. A economia brasileira estava crescendo muito na década de 60, início da década de 70, e baseada nos recursos naturais da Mata Atlântica, baseada na importação de combustível fóssil, baseada na industrialização. E então, esse esforço massivo que acontece nos governos militares, ao meu ver, é uma motivação política, geopolítica. Ou seja, é aquela tradicional ideia do vazio e da necessidade do Estado ocupar essas regiões que eram vistas como pouco ocupadas. Os benefícios fiscais, as isenções fiscais e outros tipos de incentivo econômico também levaram para a região empresas imediatistas que queriam, no curto prazo, ganhar terra, ocupar uma quantidade grande de terra, e o boi foi fundamental nesse sentido, né? O boi era o instrumento mais barato e rápido de ocupação da terra. Mas isso provocou uma quantidade de desflorestamento desnecessária, gerou exatamente as chamadas décadas da destruição. Gerou as décadas de destruição, que foram décadas em que o desflorestamento chegou a níveis aí de 20 mil ou 25 mil quilômetros quadrados por ano, que é uma coisa inaceitável, uma coisa completamente descontrolada. Os militares não são um bloco homogêneo. Há divergências entre setores importantes das lideranças militares. Na Escola Superior de Guerra, por exemplo, ao longo dessas décadas, houve uma abertura para a discussão ambiental, para a discussão ecológica. Então, não é que todos os setores das Forças Armadas têm uma visão antiambientalista, digamos, né? Agora, é verdade que também dentro do mundo do debate militar existe essa preocupação tradicional com a internacionalização e com todo esse debate. Todos esses setores já estavam convencidos de que não valia a pena destruir a floresta amazônica dessa maneira. Eu conversei, inclusive, com setores militares que concordavam com isso, que do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista geopolítico, não valia a pena destruir um tesouro como a floresta amazônica para botar gado, né? Para botar gado, quando se podia, por exemplo, se pode melhorar a qualidade da produção da pecuária em outros biomas, no Cerrado, na Pampa, etc. Então, essa posição antiambientalista, ela sai tanto de um consenso que estava se criando, que eu acredito que vai acontecer uma reação, já está acontecendo, da parte do judiciário, da parte do legislativo, das instituições brasileiras, enfim,
Porque não se trata de uma questão de direita e esquerda, aqui se trata de uma questão civilizatória, de um consenso civilizatório e de uma questão de inteligência em relação ao futuro do Brasil. Qual é o sentido de destruir um tesouro tão precioso para o futuro do Brasil para ganhos tão medíocres e de curto prazo como são a exploração bruta da madeira ou a pecuária?